Você já parou para pensar quais são as tendências da decoração de casamento para 2026? Eu sou Graziele Cristine, decoradora de Mini Wedding, e hoje nós vamos falar sobre quais são essas tendências, o que está sendo previsto para 2026, hoje no quadro Papo sobre Decoração. Antes de começar esse vídeo, eu quero dizer que o que eu vou falar aqui sobre as tendências de 2026 são uma visão minha que foi consolidada com alguns estudos ao longo de 2025, onde a gente detectou alguns perfis de comportamento, mudanças que eu acredito que sejam muito pertinentes para 2026. Dito isso, eu já quero saber de você, noiva que está assistindo, qual é a sua aposta para 2026? Me diga aqui se vai ser uma cor específica, como nós temos todos os anos, se vai ser um modelo de casamento, o que você acha que vai ser a principal tendência para 2026? Vamos começar com as tendências globais. E a primeira delas, ela já vem acontecendo e vai ganhar ainda mais espaço nos casamentos de 2026, que são as experiências imersivas com os convidados. Então, cada vez mais, os noivos estão se preocupando em encontrar experiências, encontrar espaços que tendem a trazer experiências para os seus convidados em vários momentos da festa. Desde a chegada, durante a apresentação dos noivos, também no momento de almoço ou jantar, criando muitas vezes menus interativos, experiências dos convidados em mesas gastronômicas, tudo isso vem mostrando ser um estado que vai se permanecer para 2026, que é criar essas experiências imersivas dos convidados, tendo até casamentos já com mais de um dia, né? Isso já é bem comum na Europa e aqui no Brasil a gente sempre tinha nos Destinations Wedding, né? Que você traz, então, aquele público para acompanhar esse processo do casamento. Isso vai ficar cada vez mais reforçado ainda. Então, a gente tem essa experiência imersiva. Muito também aponta lá fora a questão que a gente já havia dito também, que é da saúde, né? De promover a saúde. Então, está vindo um movimento de wellness muito grande nos casamentos, que é promover também esses momentos de saúde no casamento. Então, tem momentos em que os convidados podem relaxar, que eles podem fazer massagens. Então, esse movimento vem se tornando uma tendência, né? Ele vem vindo já e ele vai se consolidar para 2026. Um outro movimento global que a gente vem acompanhando são as mesas afetivas, que nada mais são do que a composição, o layout daquela festa, que tem aquelas mesas comunitárias, só que hoje elas se encontram mais, antes era bem aquela típica italiana, né? Fazia uma mesona longa, todo mundo sentava, bem característico do mini wedding. E hoje a gente já está vendo uma criação de movimento nessas mesas, então elas trazem curvas, elas são extensas também, mas elas podem ser compostas por mesas redondas. Então a gente está criando esse movimento, mas tudo para trazer esse momento afetivo das mesas, né? No momento que se está à mesa. Então, são aqueles perfis de casamento que você tem um maior momento dedicado à mesa. Então, são almoços, são às vezes até jantares, acompanhados de música ao fundo, não é uma festa muito dinâmica e agitada, é uma coisa mais calma, uma coisa mais clássica. Então, essa questão das mesas afetivas também vem se mantendo como tendência também para 2026. O que a gente vai trazer também essa comparação, que o que é viável aqui no Brasil, né? E é só um fortalecimento já do que a gente tem, que são as grandes mesas comunitárias, e aí vai muito de acordo com o perfil dos noivos e com o estilo de festa que aquele noivo e a noiva vão querer fazer, né? Ela é muito característica de almoços, de casamentos ainda na parte vespertina, em que
acompanha-se o pôr do sol, em que é aquela boa família, todo mundo conversando, sentados à mesa. Então, é um perfil que se mantém para 2026. Sobre o estilo de decoração, a gente já vem falando também que o estilo botânico está ganhando cada vez mais força já em 2025 e também tem tendência grande de crescimento para 2026. Então, e aqui não se prenda ao botânico simplesmente do verde, né? O botânico aqui a gente fala das diferenças de espécies, da diversidade. A gente tem cores, outras cores de plantas, a gente tem volume, a gente tem textura, sementes, e as flores acompanham isso, mas você vai usar muito da parte orgânica também do botânico, né? Então a gente usa materiais de decoração que traz remete ao botânico também. Então esse é um estilo que vai ganhando força. E como eu já venho dizendo também, por ele ser o estilo que eu escolhi como minha assinatura, ele é muito versátil. Então ele conversa muito bem com os demais estilos e por isso eu acredito no crescimento dele também para 2026. Ainda no cenário global, a gente fala sobre o formato das festas, então sim, cada vez mais as festas intimistas estão ganhando esse espaço, né? Ela vem se aí já não é nem mais uma tendência, já vem se consolidando, porque desde a pandemia, o mini wedding, o micro casamento, ele foi ganhando espaço e hoje ele já é praticamente uma opção muito solicitada pelos noivos de formato de casamento. Então, o mini wedding sim, o micro wedding também, lembrando que a gente está falando aqui de no máximo até 100 convidados, né, para um mini wedding, e para um micro wedding de 40, 30 convidados, para como um dos formatos principais de casamento para 2026. E sobre as cores, né? Avaliando aqui, então, as pesquisas que a gente fez, principalmente do que a gente tem visto nos relatórios da Pantone, há uma tendência de unir a parte digital, né, que a gente está vivendo em toda essa parte tecnológica digital, da inteligência artificial, com a terra, né, com o botânico, com a sustentabilidade. Então, eu não vou falar aqui apostar numa única cor, né, como a Pantone faz, mas eu acredito que seja para um verde ainda. A gente vai estar, acho que nesse verde sálvia, verde, algum tom de verde, eu acredito que seja a cor da Pantone. Mas aqui eles vão trabalhar muito com as cores ainda quentes da terracota com o verde, então a gente vai ter ainda essas tonalidades. A gente vai ver o neutro também trabalhando bastante, então cinza, off-white, a gente vai ter, e cores vibrantes que vão ser características pelas cores que vão representar esse momento digital. Então a gente vai ter aquele pink, um lilás também e um tom de azul. Eu acredito que essa mistura seja bem frequente para 2026 como um todo na decoração, na arte, não só na parte de casamento. E trazendo essas tendências para o Brasil, eu acredito que as flores tropicais possam ganhar um espaço novamente, junto com o estilo botânico, né? Então a gente tem flores muito lindas, exóticas e muito resistentes. Então elas podem, tudo vai depender da forma que ela entra na composição, que ela pode inclusive tirar um pouco desse tropical muito praia, muito bananeira, que a gente vê as flores mais exóticas, mas trazer dentro do botânico, um botânico elegante, com pontos de destaque, né, das flores tropicais. Então eu acho que essa pode ser uma tendência a chegar, né, uma coisa que a gente não vê tanto o tropical, a não ser que você faça realmente um estilo de festa mais tropical. Então acho que pode vir essas flores tropicais a trazer uma tendência junto com o botânico. Um outro ponto que eu acredito que para 2026 continua é a questão dos casamentos diurnos, né, vespertinos, que acontecem na parte do almoço e para a parte da tarde com o pôr do sol, terem cada vez mais demanda para isso, pelo menos é o que eu acompanho, inclusive nas noivas do Conexão Noivas, a grande maioria tem esse perfil de casamento ao ar livre, então sítios, fazendas, chácaras, casas abertas, né,
que tem essa questão de contato com a natureza já proeminente e aproveitar o dia. E tudo isso traz para aquele simbolismo do casamento mais intimista. Então aqui a gente tem junto a tendência do mini wedding, como eu disse, o perfil das pessoas, dos convidados para o tipo de festa. Então eu vejo como continuar para 2026 esse formato de festa sendo um dos mais pedidos também. Por outro lado, a gente tem também a questão das noivas que tem um perfil mais tecnológico. E o que está vindo muito forte também é a questão, principalmente agora com a inteligência artificial. Então, a gente tem a questão dos hologramas, a gente tem a questão da iluminação, ter muito essa questão, essa ideia de tecnologia aparecer mesmo, sabe? Então, o uso de projeções, que vai montando a pista, que vai trabalhando nisso. E a parte de tecidos, né? Muito da cenografia hoje está sendo criada com tecidos de forma que eles parecem que eles estão voando e desenhando totalmente a cenografia do casamento. Então a gente encontra esse perfil também vindo com uma tendência forte, inclusive, mesmo em casamentos ao ar livre, essa parte cenográfica também, com a impressão desses tecidos que estão sempre esvoaçando, que estão em movimento. É também uma tendência para 2026. E antes de eu concluir o vídeo de hoje, eu quero saber de você, noiva, do que você não abre mão para o seu casamento em 2026? Me conta aqui nos comentários. E para você que chegou até aqui, não deixe de compartilhar, de curtir os nossos vídeos para que eles possam chegar a mais noivas que também sonham com mini wedding.